é o Céu e Inferno. É o livro Céu e Inferno e a abordagem sobre os espíritos felizes. O Céu e Inferno é um livro em que Kardec vai abordar algumas questões ligadas ao tema que dá o título, né? Refletindo sobre o que, até ali, os homens acreditavam ser o céu e o inferno. Até ali, o Ocidente acreditava que se não tivesse cometido nenhum pecado mortal e nenhum pecado capital, como eles chamam, iriam para o céu. E os pecados mortais, a pessoa estaria eternamente condenada ao inferno. E os pecados capitais, que são a gula, a vaidade, iriam para o purgatório. Então, Kardec vai desmistificar essas ideias e trazer a proposta da doutrina espírita, o que a doutrina espírita trazia para a humanidade. Não mais a condenação eterna ou a recompensa eterna, mas a evolução através das reencarnações. Então, o Céu e Inferno se refere à ampliação da quarta parte do Livro dos Espíritos. Então, Kardec lança o Livro dos Espíritos em 1857, depois ele lança o Livro dos Médiuns, 1860, e depois o Evangelho, e o quarto livro que ele lança é o Céu e Inferno, em 1º de agosto de 1865. E, por último, depois ele vai lançar a Gênese em 1868. E, então, o Céu e Inferno, que ele coloca também como outro título, Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E ele faz um sumário apresentando o livro, dizendo que é um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. E, então, ele divide o livro em duas partes. Na primeira parte, ele coloca a abordagem do que seria a teoria, né? Ele começa, no primeiro capítulo, abordando o porvir e o nada, o futuro e o nada. Então, as diversas concepções humanas a respeito do pós-morte. Então, para alguns, e aí ele coloca quais são as concepções que havia. A primeira era para os materialistas, após a morte, o nada. Para os espiritualistas, para os panteístas, após a morte, a integração do todo, porque nós somos parte desse todo, e Kardec alerta que, moralmente, essas duas correntes, elas têm como efeitos, como consequências, as mesmas consequências, porque se nós vamos nos perder no todo, perdemos as nossas conquistas. E se depois é o nada, também perdemos todo o esforço que fizemos durante a nossa existência terrena. Então, as consequências morais para a vida, elas são semelhantes, porque depois não teremos aproveitado o nosso esforço. Aí temos as doutrinas espiritualistas.
E dentre as doutrinas espiritualistas, as que acreditam, né, no céu e no inferno, esse céu eterno, no inferno eterno, e que surgiu entre os dois o purgatório. A igreja, em determinado momento, criou o purgatório, talvez porque né, achasse que estava perdendo adeptos, porque bastava um pecado para que se fosse para o inferno, né, considerado pecado mortal, para ser condenado ao inferno eternamente. Como está na Divina Comédia de Dante, a porta do inferno, vós que aqui entrais, deixai aqui toda a esperança. Então, depois de transpassar aquela porta, a porta do inferno, não haveria retorno. Então, a doutrina espírita, né, vai trazer esperança. Então, no primeiro capítulo, Kardec aborda essas correntes que havia e aborda a proposta, então, do espiritismo. O que o espiritismo traz, então, como nova opção. Não é possível chegar à perfeição numa só existência, então a proposta é de múltiplas existências, e nós teremos, então, essa pluralidade de existências, essas várias existências, para evoluir e progredir. A mensagem falou disso, né? Que nós não podemos descansar no nosso progresso, nós temos sempre que estar nos esforçando e trabalhando na luta. A seguir, ele vai abordar o temor da morte. Normalmente, as pessoas, né, temem a morte. O temor, então ele esclarece, o temor da morte faz parte do instinto de preservação, do instinto de conservação da vida, preservar a vida. Porque nós precisamos ter esse amor à vida. Então, isso nos ajuda, o temor da morte nos ajuda a preservar. Quando ela passa a ser um empecilho, quando esse medo nos paralisa, né? Nós não aceitamos a morte como um processo natural, a morte fazendo parte da vida. Tanto que é muito interessante, né? Em geral, as pessoas colocam a morte como a antítese da vida, o contraditório. Na verdade, a morte faz parte da vida, porque a vida é isso, né? O nascimento, o desenvolvimento, o crescimento, a maturidade, a velhice e a morte. Ou alguns nem chegam à velhice, né? Então, nascimento e morte fazem parte do mesmo processo necessário à nossa evolução. Então, Kardec vai colocar a posição, o ponto de vista espírita, que a morte para o espírita, a morte não existe. A morte é vida. A morte é simplesmente uma passagem. Então, não há por que temer a morte. E aí, a seguir, ele aborda o céu, e é interessante que aí ele usa, né, um documento da Igreja Católica, do Monsenhor, e ele vai colocando o que o documento traz e o que a doutrina, e contrapondo a ideia espírita. Então, ele vai falar do céu, vai falar do inferno, vai falar do purgatório, da doutrina das penas eternas. Então, ele vai esclarecer, não é, que essa doutrina, na verdade, né, ele apresenta os argumentos, a origem da doutrina, os argumentos a favor, que são, né, os argumentos que a igreja traz, e a impossibilidade de haver penas eternas. Elas contradizem a bondade e o amor de Deus. Então, é a proposta, então, da doutrina. E olha que interessante, ele lembra que a doutrina das penas eternas ela foi
ela teve a sua época. Naquele momento, na infância da humanidade, ela tinha uma razão de ser. Mas agora, século XIX, o homem já avançou, já evoluiu, evoluiu no seu intelecto, evoluiu na sua moralidade, então ela não tem mais razão de subsistir. Então, aí ele lembra que até Ezequiel, o profeta que viveu no século VI a.C., ele falava contra a doutrina das penas eternas. Então, ele vai falar das penas futuras, dos anjos e dos demônios, e da proibição de se evocar os mortos. Terminou a primeira parte, partimos para a segunda parte, em que ele traz os exemplos. O que ele chama de exemplos? Ele chama de exemplos os depoimentos dos espíritos. Então, são os próprios espíritos que relatam como era o mundo. Então, o que ele colocou logo na folha de rosto ali, do livro. São os exemplos que eles nos trazem sobre o instante da morte e o pós-morte, durante a morte e o pós-morte. As perguntas que Kardec fará, vai fazer aos espíritos, fez aos espíritos na Sociedade de Paris, vão ter ligação com isso. Ele quer para o nosso aprendizado, para o próprio aprendizado dele e para o nosso aprendizado. Como era esse transpasse, essa passagem, como ela se dá, causador, que às vezes o temor da morte vem daí, será que esse instante nos causa sofrimento? Como o espírito está? Bem, e aí ele vai abordar, ele traz o exemplo de vários espíritos, e é muito interessante, Kardec sabiamente, para não nos assustar, ele começa pelos espíritos felizes. Então, hoje nós vamos lembrar o que os espíritos felizes nos revelam das suas experiências. São 18 espíritos. Ele começa, então, pelos espíritos felizes, porque aí nós ficamos mais animadinhos, vamos para os outros. Depois ele aborda, e ele vai, aos poucos, ele vai colocando as dificuldades. A seguir são os espíritos em condições medianas, depois os espíritos sofredores, depois os espíritos suicidas, após os criminosos arrependidos, os endurecidos, e ele encerra com as expiações terrestres. E é muito sábio de Kardec, o maior número de depoimentos é dos espíritos felizes. São 18 espíritos felizes nos trazendo as suas experiências. Então, vamos lá. O que eles nos trazem? E Kardec começa essas narrativas, esses depoimentos dos espíritos, com Sanson. Quem era Sanson? Sanson era um membro da Sociedade Espírita de Paris, a sociedade que foi fundada por Kardec e dirigida por Kardec. Ele era um dos membros, um dos sócios-membros da sociedade, e participava ali junto com Kardec. Ele, antes do seu falecimento, ele faleceu em 21 de abril de 1862. Antes do seu falecimento, ele ficou durante 1 ano doente, e ele relata que é Kardec que relata, que foram sofrimentos atrozes, Então, quando ele adoeceu, ele dirigiu uma carta a Kardec, solicitando a Kardec que, quando ele desencarnasse, Kardec o evocasse na sociedade,
para que ele pudesse dar o depoimento de como foi esse transe, né, essa passagem dele para o outro lado da vida e o que ele havia encontrado lá. Então, ele queria dar esse depoimento e pediu a Kardec que o evocasse. E ele pediria, né, aos bons espíritos e pediria a São Luís que o ajudassem a vir dar a comunicação e que o ajudassem na escolha da próxima encarnação dele. Então, o que Kardec, o que o Sanson vai nos dizer, né? Ele vai nos dizer que na evocação que Kardec faz, Kardec atende ao pedido dele? Atende, né? Está aqui o exemplo. Atende. E olhem só, e ele reúne alguns membros da sociedade, se dirige à câmara mortuária onde está sendo velado o corpo de Sanson. E ali, na câmara mortuária, diante do corpo de Sanson, Kardec evocará o espírito Sanson. E Sanson, então, se manifesta. E Kardec revela que ele tinha dois objetivos. O Kardec tinha dois objetivos ao fazer isso. Cumprir o pedido, né, a última vontade de Sanson, que era a de trazer o relato da experiência e saber, e queria saber do último instante, no momento em que se morre, aquele espírito que cumpriu os seus deveres, como é que é essa experiência? Então, e Kardec vai esclarecer que as circunstâncias da morte de Sanson, a possibilidade dele se comunicar logo naquele momento, e as próprias circunstâncias que ele revela, são devido à vida que ele havia vivenciado. Ele havia sido um homem correto, cumpridor de seus deveres, então, por isso, as circunstâncias que ele vai revelar, a circunstância de um espírito feliz, né? E ao final do relato de Sanson, existe uma observação de um espírito que se pronuncia, que é George, ele diz que a morte de Sanson foi a morte de um justo, né? De um homem justo, um homem bom, um homem que cumpriu, foi um homem de bem, como está lá no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Então, na primeira comunicação, que ele morreu dia 21, e a primeira comunicação, ele aí, né, um dia antes, uma hora antes do seu enterro, no dia 23, ele então se apresenta. E ele conta que ele está numa situação feliz pela graça de Deus. Então, uma bênção de Deus permitir que ele estivesse numa situação feliz. E diz ainda, normalmente, após a morte, todos nós lembramos do Livro dos Espíritos, não lembramos? O que os espíritos revelaram? Revelaram que, no momento da morte, pós-morte, o espírito passa por um momento de perturbação, que pode demorar horas e pode demorar mais tempo, cada espírito, cada caso é um caso, e depende de cada espírito. E, então, Sanson diz que, no caso dele, essa perturbação foi apenas de 8 horas, tá? Que foi uma concessão de Deus exatamente para que ele pudesse se comunicar. Então, em 8 horas, ele recobrou a lucidez. Essa perturbação foi muito, muito curta, né?
E ele diz, e Kardec pergunta a ele, tens certeza de que já não fazes parte deste mundo, a Terra? Ele falou, tenho certeza que não sou mais desse mundo, né? O corpo, e aí Kardec pergunta sobre o corpo dele. Como é que você vê o corpo? Ele fala que o corpo foi um instrumento do espírito, para que o espírito pudesse evoluir, foi um instrumento de trabalho e que agora volve ao pó, segundo suas palavras, né? E aí Kardec pergunta como é que foi o instante da morte, ele diz que por um instante, né, ele não via, se apagou tudo, como se ele estivesse, né, num sono. Mas ele pressentia que ele estava fazendo esse desligamento da vida. Quem passa pela experiência de quase morte, né, das EQMs, sempre relata isso, né? Passa um filmezinho na memória, né? Passa um filmezinho. Ele fala isso, que pela memória dele, passou toda a sua existência, toda a sua existência. E aí, nesse momento, ele fez uma oração a Deus para que ele pudesse se comunicar com a Kardec e a sociedade, né? E ele diz que no momento, então, da morte, parte-se a vida e a vista. É quando ele não via, mas pressentia. Em nada eu nada entendia, olha que interessante, né? Mas sentia uma felicidade e estava livre das dores. E Kardec, então, pergunta a ele se ele sabia, ele ia ser enterrado uma hora depois, né? E se ele sabia o que Kardec tinha preparado para ele e ele leria no momento em que ele fosse enterrado. E ele diz que sim, porque estou vendo você agora, né? E eu via antes, quando você estava escrevendo, né? Vos via hoje e ontem. E ele agradece aos membros da sociedade e a Kardec. Obrigado, obrigado. Despedindo-se, então, ele dá adeus, né? E pede para que a comunicação dele seja tornada pública para que os incrédulos tenham fé. E, então, essa despedida, nós vamos ler aqui, né? Não vos atemorize a mensagem que ele deixava aos incrédulos. Não vos atemorize a morte, meus amigos. Ela é o estágio da vida, se bem souberdes viver. É uma felicidade, se bem a merecerdes, e melhor cumprirdes as vossas obrigações. Repito, coragem e boa vontade. Não des mais que medíocre valor aos bens terrenos, e sereis recompensados. Não se pode muito gozar sem tirar de outro o bem-estar e sem fazer moralmente um grande e imenso mal. A terra me seja leve. E, então, esse foi o momento. Na câmara mortuária, né, 2 dias após a desencarnação dele, 1 hora antes do enterro. E ele volta a ser evocado na sociedade no dia 25 de abril, 2 dias depois da câmara mortuária, 2 dias depois de ser enterrado. E o que ele vai dizer, né? Ele chega dizendo, olha, estou perto de vós, meus amigos. E ele vai relatando, então, esse mundo espiritual. E ele coloca alguns pontos, né? A situação do espírito após a morte no mundo espiritual será de acordo com a sua evolução, como ele disse, de acordo com como vivermos.
E, à medida que, né, vamos evoluindo, então, de acordo com a vida, com a nossa evolução, nós teremos a realidade espiritual. A situação do espírito será de acordo com o bem que fizermos. O sofrimento que havia na Terra, aqueles sofrimentos atrozes, ele não tinha mais. Então, não havia mais sofrimento físico para esse espírito feliz, né? O sofrimento, muitas vezes, é um sofrimento moral, quando o espírito, né, não evoluiu. Ele fala da presença dos espíritos protetores. Então, naquele momento, né, ele sentiu e viu os espíritos protetores. E ele diz uma frase: o que eu vi, não tem nome na linguagem dos homens. Então, o que ele estava vivenciando do outro lado da vida, no mundo espiritual, ele não tinha como descrever para os homens, né? Para nós. E aí ele ainda diz, né? Para o incrédulo, para aquele que não crê, qual a situação após a morte? Com a pergunta, então, de Kardec. Qual a situação para o incrédulo após a morte? Ele falou, o incrédulo se surpreende, e estar vivo é um pesadelo, né? Porque ele acreditava no nada, então vai ser, né? Aos poucos vai ter que se acostumar à ideia aos poucos. Quais são os pontos que nós podemos trazer dos vários relatos? Entre esses espíritos felizes, nós podemos dizer, né? Existem os relatos de 4 membros da Sociedade Espírita de Paris. Então, 4 eram membros da Sociedade de Paris, amigos de Kardec, convivendo ali nas reuniões. 4 eram jovens, e não estavam entre os membros, né? Eram jovens. Havia 4 mulheres entre eles, né? E entre esses espíritos felizes. O que desses espíritos felizes nós podemos destacar? Eles, né, falaram da perturbação que pode ser mais ou menos breve, de acordo com a situação evolutiva do espírito. De acordo com a vida, essa vivência pós-morte, a perturbação será mais ou menos breve. Depois dessa perturbação, ele adquire, se ele foi um cumpridor dos deveres, dentro do que os princípios evangélicos e doutrinários nos trazem, ele terá uma lucidez, praticamente uma lucidez perfeita, vai lembrar das suas existências, né, passadas aos poucos, né? E a lembrança, vários relatam esse filme, né, esse filmezinho da existência na Terra que passa no instante da morte, né? Passa aquele filmezinho no instante da morte. E o encontro com os familiares e amigos. O que nós vamos observando? Né? Kardec, muito sabiamente, colocou os espíritos felizes, os primeiros a trazerem relatos, e incentivando a todos nós que caminhemos com Jesus, não é isso? Caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, que caminhemos com ele, porque a recompensa depois será positiva. Seremos recompensados. Então, eles trazem esperança, a alegria, né, no pós-morte. Então, se dá o encontro de familiares e amigos. E isso depende de quê? De uma consciência tranquila, dos deveres cumpridos, que nós teremos, então, vivenciaremos a situação feliz, uma situação feliz. E alguns
relatam que conheciam a doutrina espírita. Bem, 4 eram membros da sociedade e outros se correspondiam com Kardec, como o doutor Demer, que nós vamos abordar também, e eles vão dizer que conheciam a doutrina espírita. Então, aqueles que conheciam a doutrina espírita, eles dizem que ajudou-os muito naquele momento da passagem, porque eles se deram conta do que estava acontecendo com eles, né? E se preparar. Então, eles foram se pacificando, se acalmando, o momento da perturbação foi mais breve e ajudou na conquista da lucidez. Aos poucos foram adquirindo a lucidez, né? Então, o conhecimento da doutrina espírita deu a eles uma maior compreensão daquele momento. E é interessante que um dos espíritos fala, o espírito simples, com uma vida muito difícil, Cixi-Denier, ele vai falar que ele teve uma vida difícil, né? E que ele foi alvo de calúnia, de maledicência, mas que ele havia perdoado, dentro do ensinamento de Jesus, amai os inimigos, e que esse sentimento que ele tinha de perdão àqueles que o caluniaram, aqueles que falaram mal dele, né? Ele o ajudou a agora estar numa situação feliz. Então, olha a importância, né, do reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, amai os inimigos, recomendação de Jesus, né? Então, o Espírito vai dizer, um dos Espíritos vai dizer isso, né? A importância do perdão, a importância de atender à convocação de Jesus, amai os vossos inimigos. E outro ensinamento que eles nos trazem é que nada se perde, nenhuma ação, nenhuma conquista, nenhum bem que se faça, nenhum esforço, nenhuma luta se perde. Tudo fica gravado e fazendo parte da nossa bagagem, da bagagem que levaremos a apresentar a Deus e aos nossos amigos, né? E outro ponto que eles nos trazem é que, dependendo da situação do espírito, às vezes a perturbação pode ser mais profunda e o despertar mais gradual, não é? Mas não importa. O que importa é que esse despertar revela a vida imortal, a vida plena, né? E os espíritos se comunicam pelo pensamento e se sentem envolvidos no amor de Deus. Olha que bonito, né? Eles se sentem envolvidos muitas vezes, não entendendo aquela situação, mas eles se sentem envolvidos no amor de Deus. Aí é o relato, são relatos de 18 espíritos, não vou poder falar dos 18, por isso que eu fiz um resumo, né? Mas alguns eu vou destacar. Tem um médico russo, um relato um médico russo, e ele diz, né, que ele não tinha medo da morte, ele não tinha nenhum medo da morte, e que o desprendimento não foi doloroso. Então, aquele momento, no instante da morte, ele não teve dor alguma. Como Samson revelou que ele, né, o período de doença dele, ele tinha dores atrozes, mas no momento em que ele desperta do outro lado, ele está leve, sem dor, né? Não há dor alguma. Então, o médico russo diz isso, né? Mas, no momento, o que ele sentiu? Ele sentiu como se fosse um abalo, né? Como se... Vamos lembrar, o que acontece?
A nossa ligação, né, a ligação do espírito, do perispírito com o corpo, né, ela é desatada ali. Então, naquele momento, ele diz, ele sentiu um abalo. Ele não fala desse desligamento, não. Ele diz, no instante da morte, eu senti um abalo, ele não entendeu, um rápido abalo, diz ele, né, para ele se encontrar logo feliz, inteiramente desembaraçado, e é ele que está lá no relato dele, da mísera carcaça. Então, o corpo dele passa a ser uma carcaça, que ele não precisa mais, ele é grato, tanto que eles dizem, né, como são gratos ao corpo, que foi um instrumento da evolução. Mas já foi, e esse médico ele fala, né, dessa mísera carcaça que ele deixa na Terra. E ele revela o quê? Que ele passa pela memória dele, né, também aos poucos, as outras existências, gradualmente. Né? Na vida, como é que era a vida dele? Era um homem de bem, que fazia caridade. E então são frases desse médico russo. Passei das sombras da matéria à aurora brilhante, que faz antever Deus. Senti o momento da morte chegar, uma perturbação espiritual. A perturbação espiritual não existe para mim. Depressa me reconheci. Eu não morri. Vivo a verdadeira vida eterna. A morte é a vida. Aí outro espírito diz, morri vivendo já a verdadeira vida. Morri vivendo já a verdadeira vida. Então, o sentimento dele, exatamente, porque haviam sido corretos na vida, haviam vivido segundo os ensinamentos, os valores de Deus, não é? Faz com que aquele instante seja muito curto, né? O espírito, muitas vezes, não se dá conta. Então, ele declara, morri vivendo já a verdadeira vida, porque a morte é passagem, a morte é vida, como diz um deles, né? Não experimentei a perturbação, diz um deles. Entrei serena na vida plena. Desprendi-me da terra, qual fruto maduro? A separação foi rápida, espécie de oscilação intermitente. E alguns declaram que estiveram presentes ao enterro, né? Outro espírito é o de Dr. Vinhal. O Dr. Vinhal era membro da sociedade também, né? Ele havia se comunicado... olha que interessante esse caso é muito interessante. O Dr. Vinhal havia se comunicado na sociedade há 5 anos, quando ele estava vivo. Quando ele estava vivo, ele se comunicou numa reunião, ele não estava na reunião, né? Estava fora da reunião. Ele se comunicou vivo, ele desdobrou e se comunicou na reunião ali, né? Como espírito. E o corpo dele, né, desdobrado, né? O espírito desdobrado, a emancipação da alma. E agora estava ele ali se comunicando, mas ele já tinha desencarnado. Então, Kardec pergunta para ele, você se comunicou há 5 anos estando vivo. Qual a diferença? Excelente, não é? E são vivências diferentes. E aí ele vai dizer, né? Antes, eu senti a matéria me oprimindo. Sim, porque ele estava como? Um fio de prata ligado ao corpo. Hoje, eu sou livre. O espírito não está mais ligado à matéria, né? Os relatos dos jovens
eram que jovens, né? Eram jovens que desencarnaram aos 20 anos, 19 anos, 18 anos, né? Então, eram bem jovens. E eles estão em situação feliz, uma situação feliz, estão entre os espíritos felizes. E nós perguntamos por quê, né? Kardec também. E aí eram jovens que eram bondosos, caridosos, jovens sérios. Havia um que era arrimo de família, né? Ele era responsável por cuidar de sua mãe. Então, e ele era muito carinhoso com isso. Então, um deles diz: estou felicíssimo. E então Kardec diz, né, ele era um servidor cumpridor de deveres, né? O último jovem é o Maurice Gontran. Ele tinha 18 anos quando faleceu. E ele pede, então, a Kardec para deixar uma mensagem aos pais. Os pais, diz ele, estavam sofrendo muito com a sua ausência. Então, ele queria acerenar o coração dos pais, diminuir as suas dores. Então, ele pede à sociedade, a Kardec, que envie, então, a mensagem aos pais. Então, ele diz: estou mais vivo que vós. Jamais deixarei de estar ao vosso lado. Apenas o corpo morre. O espírito vive sempre, é livre, é feliz, isento de moléstias, doenças e dores. Regozijai-vos, não deploreis os que morrem. Olha que interessante isso. E nós continuamos, né? Porque nós sentimos saudade, né? Mas é a mensagem que esse jovem deixa a seus pais. Outro espírito que era membro também da sociedade é o Jobá. E muito interessante, ele vai relatar a mesma experiência, a situação que ele está, e ele vai revelar os espíritos que ele encontrou lá no plano espiritual. São os espíritos que estavam juntos a ele. Ele fazia parte da sociedade, vamos lembrar que a sociedade se reunia para o estudo da doutrina, e muito aquele estudo levou às obras, né? As obras depois do Livro dos Espíritos. Kardec funda a sociedade em 1858, né? E, então, essa sociedade, o primeiro livro é o Livro dos Espíritos. Depois, a sociedade, fundada em 1858, então, ali se realizaram reuniões em que contribuíram para depois Kardec lançasse os outros livros. Então, olha a importância dessa sociedade, desses membros. Então, né, todos esses livros estavam ali sob a inspiração do Espírito de verdade, com o apoio de toda aquela pleide de espíritos que estão lá relacionados no Livro dos Espíritos, no Prolegômenos. E então o Jobá relata que os espíritos que estavam junto dele, né, ele via Lázaro, que é um dos que dá a comunicação, né? Nós vemos a comunicação de Lázaro no Evangelho, segundo o Espiritismo, e Erasto. Nós temos comunicação de Erasto no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Livro dos Médiuns, nós temos comunicações de Erasto. Então, estavam lá, ele via, né, Erasto e Lázaro. E mais afastado, pairando no espaço, o Espírito Verdade. Então, muito interessante, não é? E Kardec ainda coloca entre os espíritos felizes, nos seus depoimentos, a viúva Foulon. Quem é a viúva Foulon?
A viúva Foulon era amiga de Gabi, Amélie Gabi, né? A esposa a senhora Allan Kardec, a esposa de Kardec, a senhora Allan Kardec. Ela era amiga da senhora Allan Kardec, né? E ela conhecia a doutrina, ela fazia parte daquele grupo, né, da Gabi, e ela estava convicta de ter cumprido a sua missão na Terra. Então, diz ela, morreu tranquila naquele momento da morte. Ela fala que ela havia adoecido, sofreu, né, passou pelas dores, mas o espírito, depois da morte, sobrepujou isso, não havia mais dores, né? E ela lembra que o sofrimento, então, é um sofrimento, o sofrimento era antes da matéria. Depois do último alento, diz a viúva Foulon, encontrei-me como num desmaio, sem consciência, sem pensar em coisa alguma. Nesse estado sonolento, fiquei longo tempo, 3 dias, que ela levou para se comunicar, e lentamente despertei entre amigos. Era um mundo feliz, um centro superior, no qual a vossa amiga vai repousar. E aí a Kardec faz um esclarecimento sobre esse repousar, né? Repousar trabalhando nas atividades espirituais. E a viúva Foulon ainda conta que não há distância entre encarnados e desencarnados. Por quê? Porque este intercâmbio ele sempre existe, né? Os desencarnados estão sempre em comunicação com os encarnados. E outro que eu destaquei para nós foi o Dr. Demer. Quem era o Dr. Demer? Dr. Demer era amigo de Kardec, tá? Era um médico homeopata, se correspondia com Kardec, tá? E ele havia se comprometido com Kardec a se manifestar assim que Kardec o evocasse pós a morte. E aí ele vai dizer que a morte, o instante da morte foi para ele como se ele estivesse dormindo. E no despertar, né, ele não se sentiu, quando ele despertou, ele não se viu nem velho, olha que interessante, nem velho, nem enfermo. Ele, né, conquistou lá a juventude pós-morte. Então, ele vai revelar que a mansão dos mortos, né, esse mundo espiritual, era de uma beleza que não dava para falar, né? E ele diz, então, sou feliz e mais feliz do que eu esperava. A lucidez pós-morte é mais rara, né? É uma situação vivenciada não por todos os espíritos, é uma situação mais rara. E olhem, o doutor Demer, como médico, vai vai dar um aviso a Kardec, que Kardec tome cuidado com a sua saúde. Então, está assim, olha, as comunicações foram dadas no dia 1º e 2 de fevereiro de 1865. Ele faleceu em janeiro, 25 de janeiro. Ele se comunicou, né? No mesmo dia em que ele faleceu, ele se comunicou. E falando, né, isso da morte, né, da mansão
das pessoas, tudo ágil como o pássaro que cruza os céleres horizontes, curvo-me diante do Criador, feliz, feliz na glória, né? Quem poderá jamais traduzir a esplêndida beleza da mansão dos eleitos? E, a seguir, no dia 1º e no dia 2 de fevereiro, ele vai trazer comunicações que falam da saúde de Kardec, né? Meu bom amigo, ele se dirige diretamente a Kardec. Tende coragem e confiança, porque essa crise, apesar de fatigante, porque Kardec tinha passado por uma crise anterior há pouco tempo, e Dr. Demer tinha participado disso, né? Não será longa, e com os conselhos podereis completar a obra que vos propusestes. Sou eu quem aqui está, perto de vós, e com espírito de verdade, que me permite falar em seu nome, por ser eu, dos vossos amigos, o mais recentemente desencarnado. É como se me fizesse as honras da recepção. E aí ele diz, aqui estou, para feliz como espírito, ao vosso lado, prestar os meus serviços. Conheceis o provérbio, ajuda-te, o céu te ajudará. Pois bem, ajudai os bons espíritos que vos assistem, conformando-vos com as suas prescrições. Está muito quente aqui, esta fumaça irritante. Vamos lembrar? Não havia luz elétrica, a luminosidade era dada por, né, lamparinas, então ali havia fumaça. Então, esta fumaça é irritante. Enquanto estiverdes doente, convém não fazer lume. Então, ele não acendesse a lamparina, a candeia lá, né? A fim de não aumentar a vossa opressão. Os gases que aí se desprendem são deletérios. Vosso amigo Demer. E aí, essa mensagem é do dia 1º. No dia 2 de fevereiro, ele volta. Sou eu, Demer, o amigo do seu Kardec. Venho dizer-lhe que o acompanhava quando lhe sobreveio o acidente. Ele teve um mal-estar, né? E teve que interromper as atividades anteriormente a essa data. Este seria certamente funesto sem a intervenção eficaz para a qual me ufano de haver concorrido. Então, ele já estava desencarnado, ele ajudou na assistência a Kardec. De acordo com as minhas observações e com os informes colhidos em boa fonte, é evidente para mim que quanto mais cedo se der a sua desencarnação, tanto mais breve reencarnará. É preciso, contudo, dar a última demão às obras complementares. Se, portanto, por excesso de trabalho, não atendendo à imperfeição do seu organismo, antecipar a partida para cá, será passível da pena de homicídio voluntário. É mister dizer-lhe toda a verdade para que se previna e siga estritamente as nossas prescrições, né? E aí, né, ele vai dizer, né, que exatamente Kardec faça as prescrições e cuide de sua saúde, né? Para que ele cumpra a sua missão. E aí Kardec vai realmente, né, vai se afastar, né, vai se afastar de Paris para se recuperar da sua saúde, que estava comprometida exatamente pelos gases deletérios da fumaça, né, da luz que era preciso acender lá para que fosse possível trabalhar à noite. Então,
eu achei ótimo, né, terminar com Demer. O que fica, né, do relato desses amigos felizes, espíritos felizes? Eles nos deixam a esperança. Eles nos deixam a esperança. E a certeza de que estaremos para sempre vivos, que não morremos. Eles nos trazem a certeza de que a morte não existe e nos trazem a revelação de que é necessário viver segundo os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou e a doutrina codificada pelo Mestre Allan Kardec confirmou, revivendo, relembrando a mensagem do Cristo. Que possamos em nossas, como a mensagem de Emmanuel, que foi a página inicial, nos diz, não é? Pelo esforço e pela luta, que vençamos as nossas dificuldades, para que consigamos colocar em nós as boas ações, consigamos amarmos-nos como Jesus espera que nós façamos, e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, e como, né, como dizia Jesus, como a si mesmo. Amar, não só isso, mas amar os inimigos, exercitando o perdão, a reconciliação, a compreensão. Os espíritos, desde há muito, nos lembram, né? Desde Jesus, que amar é o princípio e o objetivo de tudo, da criação de Deus. E amar é o que nos cumpre fazer para que possamos colher o fruto da nossa semeadura. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.